Jogo Limpo com Fabiano Rossi. Oferecimento Oliveira Transportes. Os pequenos detalhes é que fazem a diferença. Olá, tudo bem? Está no ar o programa Jogo Limpo aqui na Imagem TV. É sempre uma alegria recebê-lo para falar sobre assuntos importantes do dia a dia e que vão influenciar diretamente na sua vida. Bom, no programa de hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão das finanças do governo do Estado do Espírito Santo. Como que o governo tem administrado as contas públicas para manter, inclusive, o funcionalismo em dia? Uma tarefa nada fácil em meio a essa crise que nós estamos vivendo, não é mesmo? Para conversar sobre esse assunto, eu converso com a secretária de Estado da Fazenda, Ana Paula Vescovi. Não sai daí, o programa Jogo Limpo já está no ar. E a gente começa o nosso programa de hoje falando um pouco sobre as finanças do governo do Estado do Espírito Santo, como que o governo está lidando com esse momento difícil. Um momento muito complicado em que alguns estados, outros estados do nosso país, estão vivendo em momentos complicadíssimos, com até parcelamento das contas públicas. E a nossa convidada para conversar sobre esse assunto é a secretária de Estado da Fazenda do governo do Espírito Santo, Ana Paula Vescovi. Secretária, bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite. É um prazer recebê-la para falar um pouco sobre as finanças, né? Sobre como o Espírito Santo está conduzindo esse momento de dificuldade para todos, né? Para a população, para a administração pública e para todos os segmentos, né? Vamos falar um pouco sobre o primeiro ano de governo, né? Falar um pouquinho sobre os números, como que ficaram no final de 2015. O Espírito Santo conseguiu economizar um número razoável para iniciar 2016, vamos dizer assim? Sim, eu acho que o Espírito Santo fez um compromisso, né, de ajustar as contas ao longo de 2015, de honrar os seus pagamentos, de reequilibrar o caixa do Tesouro e conseguimos cumprir esses compromissos. Acho que essa é a grande marca de 2015. Não encerra aí, né, não se encerram aí os nossos desafios, mas de fato iniciamos um ano com as contas desajustadas e conseguimos chegar ao final do ano pagando os servidores em dia, pagando todos os nossos fornecedores, pagando dívidas de anos anteriores, e, enfim, colocando as contas de novo num bom prumo, né? Recuperando a confiança no equilíbrio, na organização das contas públicas no Estado do Espírito Santo. Então, isso foi uma grande vitória. É uma grande vitória. Agora, secretária, quando o governador Paulo Artung assumiu, né, o mandato no ano passado, em 2015, as contas, foi muito noticiado pela imprensa que as contas estavam muito desorganizadas, né? As contas públicas, o governador disse isso, né, em algumas entrevistas. Como estava a situação financeira do Espírito Santo no início do mandato do governador? Era uma situação financeira tal que se continuasse como estava, nós íamos chegar perto do final do ano muito parecido com outros estados, né? Muito parecido com o que aconteceu, inclusive, em 2014, com dificuldade de pagar fornecedores, com dificuldade de honrar compromissos básicos. Então, assim, o que eu digo? Foi importante no início do ano ter um diagnóstico preciso da situação econômica do país, do Estado também, né? Foi importante nós termos um diagnóstico precoce dessa situação e começar a atuar no primeiro dia de governo. Eu acho que esse foi um passo muito importante do começo dessa trajetória de ajustes. Então, assim, importante a gente dizer agora que precisamos persistir, né, na busca desse diagnóstico, que eu chamo de estar com os pés no chão. Né? Esse diálogo é importante com a sociedade, porque estamos todos percebendo um momento difícil. Pessoas estão perdendo seus empregos, às vezes ficando sem os reajustes de salários, pessoas estão, quem tem seu próprio negócio, estão vivendo dificuldades concretas, as donas de casa, as pessoas que vão ao supermercado fazer suas compras, percebem um aumento de preços, um aumento do custo de vida, as dificuldades estão postas, estão aí. Então é importante que a gente tenha esse diálogo franco com a sociedade, porque tendo esse diagnóstico, conseguimos construir as saídas adequadas. Então, acho que também é um fator de confiança, né? Hoje nós temos uma agenda dentro do governo que mira um diagnóstico correto, pés no chão, mas as saídas para a crise, né? Nós estamos construindo, naquilo que nos cabe, naquilo que nos compete, saídas para a crise. Ou seja, o Estado ele tá trabalhando aos poucos essa situação
para a gente não perder o controle. A situação é mais ou menos essa, né? O Estado está mantendo o controle da situação em relação às finanças, né? O Estado mantém o controle. Essa é uma agenda, né, da qual o governo do Estado não abre mão, ter as finanças organizadas em dia. O momento é desafiador, né? Nós sabemos disso, mas todas as ações estão sendo empreendidas para que a gente possa lidar com essa situação e buscar saídas, é o mais importante, né? Os números de economia, né, segundo o que a gente estava conversando até antes da gente começar o programa, em torno de 342 milhões que foram economizados em 2015, não é isso? Esse é o número de economia de 2015, né? Quais foram as medidas para se alcançar esse número? O que o Estado fez para economizar em 2015 342 milhões? O que foi cortado? Primeira medida foi o ajuste do orçamento. Então, quando a gente estima a possibilidade de arrecadação do ano e coloca isso no orçamento, todos os órgãos do governo se reorganizam em função dos recursos que estarão disponíveis para eles próprios. Então, isso gerou um processo que os órgãos se autoajustaram, né? E conseguiram antever as dificuldades que poderiam vir lá no final do ano. Então, isso foi fundamental. A gente rodou o ano com um orçamento que teve 1% de diferença em relação ao estimado lá no início do ano. Então, isso foi uma vitória muito grande, porque o ano vocês viram, né? Foi de muita instabilidade, muita incerteza. Então, a gente ter essa capacidade de estimar com muito raio de precisão foi algo importante para o governo se organizar. Um segundo fator é que a gente tomamos medidas imediatas, como eu te falei, editamos um decreto de racionalização de gastos, o governo fez a sua parte, né? Reduziu despesas correntes, nós reduzimos custeios, suspendemos despesas não essenciais, simplesmente suspendemos, não fizemos, né? Nós revisamos uma série de contratos dentro do governo, renegociando valores quantitativos. Nós, enfim, fizemos uma grande frente de redução de gastos que redundou nessa economia de 340 milhões de reais. E, além disso, nós adequamos as ações do governo à sua capacidade, né? Nós não demos passos diferentes daquilo que nós tínhamos capacidade de dar. Não prometemos aquilo que nós não poderíamos cumprir. Então, acho que esse ajuste, né, essa cultura de gastar menos, essa cultura de ser mais precavido, de cortar luxos, cortar excessos, isso foi muito importante. Eu costumo falar que nós mudamos ao longo de 2015 a pedagogia do gasto dentro do governo, tornando o governo mais simples, mais leve. E isso teve uma consequência também muito importante para a sociedade, porque foi possível fazer esse ajuste, que foi muito forte, né? Houve um esforço muito grande, mas foi possível fazer isso sem aumentar impostos, sem transferir os ônus desse ajuste para a sociedade. Então, graças a essa disciplina, né, que nós tivemos, foi possível permitir que os impostos permanecessem no mesmo patamar. Secretária, a gente vai para um rápido intervalo, nós vamos continuar nossa conversa. Eu já ia até emendar uma outra pergunta para a secretária, mas o nosso diretor já falou que o tempo já está, o nosso bloco já está encerrando. Mas não tem problema que a gente tem mais tempo para a gente conversar. Nós vamos para um rápido intervalo, secretária, na volta a gente continua conversando, porque o assunto é longo, né, gente? Vamos falar um pouco de finanças, da economia, como que o Espírito Santo está conseguindo lidar com esse momento difícil, momento do dia a dia. Jogo Limpo com Fabio. Na política, né? A crise política está imposta e a gente tem visto aí as dificuldades só aumentando, infelizmente, né? Mas a gente continua a nossa conversa no próximo bloco com a secretária de Estado da Fazenda, Ana Paula Vescovi. Não sai daí, a gente volta já já. Nós estamos de volta com o programa Jogo Limpo, hoje conversando com a secretária de Estado da Fazenda, Ana Paula Vescovi. Secretária, de volta aqui com a nossa conversa, falando um pouco sobre as finanças do Estado, né, como o Espírito Santo está reagindo a esse momento de dificuldade e conseguindo manter também as contas organizadas. Iniciando até nesse nosso segundo bloco, secretário, vamos falar um pouco sobre uma grande perda para a economia do Estado, que foi a questão dos royalties do petróleo. A gente teve uma série de momentos difíceis em relação a isso, inclusive de certa desavença até com outros estados, porque disputavam esses royalties junto conosco, né? Como que foi essa perda para o Estado? O que significou essa perda para o Espírito Santo? A primeira coisa a entender é que o petróleo, né, é uma commodity, quer dizer, é um produto que existe mundialmente, tem um uso, né, internacional mundial, todos os países têm uma fonte importante no petróleo para geração de energia.
E os preços do petróleo são ditados também no mercado internacional. Nós não temos controle sobre a formação desse preço. E o que aconteceu, assim, é que o petróleo teve uma alta de preços fabulosa, né, por conta, inclusive, do crescimento do mercado chinês, que absorveu muito, comprou muito no mercado internacional, e esse preço chegou a um valor inédito, né, na história dos preços do petróleo. Então, vejamos, nós saímos de preços que nos anos 90, final dos anos 90, era $10 o barril, menos de $20 o barril, e fomos a 110, chegou a $140 o barril aqui nos anos 2000. Né? Então, é um preço muito instável, muito volátil, e além disso, ditado no mercado internacional, mas que ao longo do tempo ele funciona em ciclos. Então, a gente viu um ciclo de alta do petróleo, onde os estados produtores perceberam uma renda muito elevada. E o importante é que, como essa renda não é permanente, a gente tenha realmente digamos assim, o cuidado de aplicar essa renda em gastos que também não sejam permanentes. Um exemplo, né? Despesas de custeio são despesas corriqueiras, são despesas correntes, assim como nas famílias. O investimento é algo que você faz por um tempo, né? Você tem um projeto, você investe, depois ele termina. Então, o ideal é que você aplique essas rendas ou em investimentos ou em projetos que sejam temporários e que tragam um desenvolvimento futuro para a sociedade quando você não tiver mais aquela renda tão alta. O Brasil errou nisso, o Espírito Santo errou nisso. Né? Nós colocamos essa renda em despesas permanentes. E qual o problema? Agora os preços estão convergindo rapidamente para outro patamar. Daqueles 110, 140, agora nós já estamos a 30. Né? Então, embora o Espírito Santo tenha aumentado sua produção, as rendas de petróleo governamentais para o Estado, para os municípios, para a própria União, têm caído muito fortemente. O ano passado nós perdemos 416 milhões de reais em rendas do petróleo. Né? O mercado continuou caindo. Provavelmente esse ano nós também vamos ter perdas na renda do petróleo. O que isso significa? Nós precisamos ajustar o tamanho do Estado. Né? Porque essas rendas, provavelmente, a gente não sabe quando vão se recuperar. É um mercado instável, incerto, né? A gente está acompanhando muito de perto, mas não é possível dizer o que vai acontecer nem no ano que vem. Então é preciso a gente ter um grau de precaução muito grande, né? E de cuidado com essa renda. De fato, por que eu digo que a gente tem que ajustar os gastos do governo? Porque senão a gente vai ter que aumentar outras fontes de renda, aumentar impostos. A gente não quer isso, porque no momento de crise, se a gente aumenta impostos, a gente tira empregos do Espírito Santo. Então, o nosso esforço é muito grande para conter gastos, para que a gente permita que, mesmo nesse ambiente de crise, as empresas não sofram mais um ônus, né? E mais uma dificuldade de gerar empregos e renda. Diante desse momento que já está tão difícil, né? Tudo difícil, né? As empresas estão tendo aumento de custos também. Olha a energia elétrica, isso afeta as famílias, né, dentro de casa, afeta também as empresas, né? O poder na hora de de pagar consumo suas cai, contas. né? Ela vai poder consumir menos, acaba comprando menos empresas, o empresário também sai afetado. E ele também paga a sua conta de energia elétrica. E também. Então a gente tem que ter sensibilidade para isso, para organizar uma agenda que seja voltada a um cenário de restrições, né, de crise. Então é isso, nós não aumentamos impostos, estamos com um projeto que se chama Melhoria do Ambiente de Negócios. O que é isso? Tornar o Estado menos burocrático, desburocratizar o máximo possível as ações do governo, para que o Estado seja mais leve para o cidadão, para o empreendedor, né? E de alguma forma que a gente possa atrair novos negócios para o Espírito Santo, descobrindo as nossas potencialidades, né? Então, essa é a nossa agenda, né? Tornar o Estado menos burocrático, mais leve, investir os recursos que nós temos de algumas operações de crédito de uma forma o mais focado possível em retornos que a sociedade possa perceber, né? Para que isso gere um retorno para o conjunto da sociedade. Se a gente tiver uma logística melhor, isso faz, né, traz benefícios para todos. Se a gente tiver uma educação melhor, né, com mais qualidade, isso traz um benefício para todos. O mesmo com a saúde, que precisa, que está passando por um choque de gestão do Estado. Então, precisa ser a nossa agenda, né? Com menos recursos, a gente tem que ter muito mais gestão para fazer mais, entregar mais políticas públicas de melhor qualidade e com mais resultado para a sociedade, né? Com menos recursos, nós precisamos pegar os poucos recursos que temos de operações de crédito, financiamentos,
que depois vão ser pagos, para que esses programas sejam, de fato, muito efetivos em trazer retornos concretos para o conjunto da sociedade. Secretária, e assim, nos parece, para a gente que acompanha isso, né, esse trabalho, que tem surtido efeito esse trabalho que o Estado tem feito de economia de gasto, porque a gente tem acompanhado isso na mídia nacional, que alguns estados nossos vizinhos e outros até nem tão próximos, como o Rio Grande do Sul, tem tido problema até com o funcionalismo público do governo mesmo, né, dos seus estados. Parcelamento de 13º, parcelamento até mesmo do salário mensal, né? O Espírito Santo tem se destacado mantendo o salário em dia do funcionalismo. O Estado tem feito isso, você tem conseguido isso, além dessas todas essas medidas que a senhora já nos colocou, né? Porque tudo faz parte de um contexto, né, para conseguir um equilíbrio, né, uma organização financeira. Né? Isso. Bom, em primeiro lugar, um diálogo muito aberto e muito franco com os servidores, né? Nós abrimos as contas do Estado, nós temos divulgado isso de uma forma bastante permanente, né, persistente, para que a sociedade se sinta acompanhando aquilo que lhe pertence, que são os recursos públicos. Então a gente tem feito esse diálogo não só com a sociedade, mas especialmente com os servidores, né? E isso deu resultado, porque o Estado conseguiu chegar ao final do ano pagando salários segundo um cronograma de pagamentos, né? Então, não só pagamos em dia, como também demos previsibilidade aos servidores. Agora, isso ajuda a organizar o Estado? Sim, porque nós precisamos dos servidores, eles são peça-chave, fundamental na prestação de serviços, que eu citei aqui agora para vocês. Para você. E, do outro lado, isso ajuda a organizar a economia do Estado, né? Então, veja bem, imagina o que seria do pequeno varejo, das pequenas lojas, dos grandes supermercados, das redes maiores, dos shoppings, das mercearias, se nós não tivéssemos o pagamento em dia dos servidores. Isso desorganizaria também o consumo, a demanda, né? Ou seja, a economia do Estado. Então, hoje, nossos servidores têm previsibilidade sobre as suas contas. Também, lógico, como todos os brasileiros, como todos os capixabas, estão percebendo os efeitos da crise, né? Embora numa situação diferente, porque alguns estão perdendo seus empregos, né? Os servidores têm essa garantia da estabilidade, então dá para ter previsibilidade. Eles ainda podem tomar crédito para fazer suas compras, para se planejar, para, né, melhorar a sua casa, a sua residência, comprar os seus bens imóveis. Então, isso tudo ajuda muito a organizar a economia também. Então, tem dois fatos importantes nisso. Organiza o Estado, organiza a vida dos nossos servidores, deixa eles numa situação realmente muito diferente do que hoje acontece na maioria dos estados brasileiros, mas ajuda a organizar a nossa economia, né? Minimiza muito o impacto dessa crise que abate o Brasil inteiro. Muito bem, secretária, a gente vai por um rápido intervalo e na sequência a gente continua conversando sobre as finanças do Espírito Santo. Não sai daí, a gente volta já já. Nós estamos de volta com o programa Jogo Limpo, hoje recebendo a secretária de Estado da Fazenda, Ana Paula Vescovi, falando um pouco sobre as finanças do Estado, né, secretária? A gente já conversou um pouco aqui sobre como o Espírito Santo tem lidado com esse momento de adversidade econômica, né, e com tantas dificuldades mesmo nesse cenário econômico, no cenário político-econômico, né? Antes da gente falar um pouco de como o Espírito Santo vai lidar nos próximos anos aí com a economia, né, com esse assunto, fala um pouco a nível Brasil. A nível Brasil, a gente observa, e eu comentei isso já em alguns outros programas aqui, parece que nós estamos num barco, num navio aí, à deriva, sem rumo, não é? Parece que está perdido, secretária. A senhora também enxerga assim? Como que a gente está com a economia a nível Brasil? A economia brasileira, ela vem de um processo de deterioração, que eu ousaria chamar aqui de um esgotamento de um modelo nos últimos 5 anos, pelo menos, né? Isso é importante que seja dito. Vários economistas têm alertado isso há alguns anos. E, mais recentemente, houve um agravamento da crise política. E quando você tem, né, precisa reconstruir o modelo de desenvolvimento do país, tem que colocar em pauta, né, reformas de grande envergadura. Isso precisa da política para ser feito. Isso precisa de liderança, de uma organização dentro do campo político para que leve essa agenda ao Congresso Nacional, à discussão social, a um convencimento que é necessário dentro de um regime democrático e à sua implementação.
Então a crise política agravou muito a situação da economia, né? E é importante entender que a fonte principal dessa crise que nós percebemos tão claramente hoje é a situação das contas públicas. As contas públicas no Brasil têm se deteriorado muito aceleradamente. E o grande exemplo disso, o grande número que sintetiza isso, é a expansão da dívida bruta, da dívida pública bruta no Brasil, né? Então, assim, hoje os analistas olham para o Brasil e veem essa dívida crescendo ainda mais. Nós precisamos reverter essa trajetória. Como? Cortando gastos, enxugando despesas do governo, retirando privilégios, retirando aquilo que o Brasil não suporta mais nesse momento. Se o governo retomar um novo tamanho, né, e a principal pauta que se discute hoje é a reforma da Previdência, a sociedade está envelhecendo rapidamente e a gente precisa adaptar isso ao ciclo do trabalho, né? As pessoas não precisam, nem podem se aposentar mais na mesma idade que se aposentavam há 30 anos atrás, quando a situação demográfica do país era diferente. Então nós precisamos, de fato, colocar de novo, né, as políticas públicas dentro de um tamanho que cabe nas contas do Brasil. Isso, a Previdência, eu acho que é o grande e maior desafio. Mas nós temos que fazer a reforma tributária, simplificar impostos, né? Nós temos que também fazer uma reforma trabalhista, acertar a relação de trabalho para que os empreendedores tenham incentivos a empreender no Brasil, com justiça para os trabalhadores. Nós precisamos empreender um conjunto grande, extenso de reformas. Agora, secretária, a senhora até comentou mesmo que a crise política ela agrava essa situação. E a gente vem acompanhando a crise política só ampliando, não é só crescendo. Escândalos que são noticiados a cada dia na imprensa nacional, né? A Operação Lava Jato aí mostrando cada dia mais pessoas envolvidas, né, nesse grande escândalo, talvez o maior escândalo, inclusive, da nossa história brasileira. A senhora acredita que essa crise política se ampliando, a gente possa ter ainda mais dificuldades para inverter e reverter essa situação, voltar ao rumo do equilíbrio nas contas públicas? Acho importante que o Brasil passe a limpo as suas instituições. Acho muito importante, né? Como cidadã eu digo isso. Mas a gente não pode perder o foco do desenvolvimento do país, né? Nós temos ainda muitos jovens para incluir no mercado de trabalho, nós ainda temos questões sociais muito importantes para serem resolvidas. A gente precisa colocar o Brasil num rumo de reformas para resgatar nossa capacidade de crescer e se desenvolver. Nós não podemos abandonar essa agenda em detrimento de outra, né? As coisas precisam acontecer para reconstruir o desenvolvimento brasileiro. Então, a crise política, ela precisa encontrar, né, o seu rumo para que resolvamos as nossas questões éticas. De fato, o Brasil demanda isso, a sociedade pede isso, mas nós não podemos abrir mão de achar também as nossas saídas para a crise econômica que vem em decorrência, muitas vezes, disso, dessa paralisia no campo político. Então, acho importante que a gente tenha hoje, né, que a gente consiga, né, que as lideranças que estão postas, que venham, de fato, a assumir um papel de liderar uma agenda necessária para o Brasil, né? Assim, que nós possamos nos despojar dos interesses corporativos, nós possamos nos despojar dos interesses que às vezes são individuais, né? Nós possamos nos despojar de qualquer coisa que seja imediatista de curto prazo. O Brasil precisa ser coletivo, precisa pensar no longo prazo, nas próximas gerações. O Brasil precisa pensar grande, precisa pensar maior, né? E isso a gente só consegue via lideranças, via, como eu já te falei, né, via construção política, né? Nós temos uma instituição importantíssima no Brasil, da qual nós não abrimos mão, que é a democracia. Dentro da democracia nós temos que achar essa saída. Secretária, e até encerrando, nosso diretor já está até mostrando ali que o tempo já está encerrando, mas antes, vamos falar um pouquinho da agenda do Espírito Santo, né? O que o nosso Estado já prevê para os próximos anos? Aí nós temos ainda esse ano, 2016, 2017, 2018, ainda de mandato do governador Paulo Arthur. Como que a secretária de Estado da Fazenda, né, a senhora, enxerga e vislumbra esses próximos anos em relação à economia e controle das contas, como a senhora já colocou nos blocos anteriores? Em primeiro lugar, acho que nós já ganhamos credibilidade junto à sociedade, né?
com essa agenda de equilíbrio fiscal, de organização das contas. O Brasil hoje já percebe o Espírito Santo e reconhece no Espírito Santo esse exemplo. E nós temos que trabalhar para assegurar, para manter isso. E temos que trabalhar para mais, né? Temos que trabalhar para ter um governo mais efetivo, que atenda mais o cidadão com menos recursos, que é o que de fato está acontecendo, né? Nós temos que trabalhar também para mover essa agenda que eu chamo aqui de uma agenda nacional, porque o Espírito Santo precisa dela, né, para se mover, para se desenvolver. Nós temos que trabalhar em saídas para que nós encontremos dentro dos nossos próprios limites, né, institucionais inclusive, saídas para o nosso crescimento. Então, projetos de investimento, fundos de poupança, garantias, uma agenda de parcerias público-privadas, de concessões, estar parceiro e ser parceiro tanto dos servidores como da iniciativa privada nesse momento é fundamental. Nós podemos fazer diferença, nós já estamos fazendo diferença. Nós podemos continuar sendo um exemplo do Brasil, nós podemos ser uma luz para o Brasil sair dessa crise. Eu confio muito nisso. E a gente acredita nisso, né? Que a gente possa continuar dessa forma e com certeza organizar ainda mais as contas públicas. Secretário, eu quero te agradecer muito por essa entrevista, pela nossa conversa, pelo nosso papo, falando um pouco sobre as finanças do Espírito Santo, mostrando os números e como o nosso Estado está conseguindo manter a organização das contas, né? Quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigado pela entrevista. Ok, agradecemos a oportunidade. Obrigado, secretário. Um grande abraço. Obrigada. E essa foi a entrevista com a secretária de Estado da Fazenda, Ana Paula Vescovi. Quero agradecer a sua audiência e a sua companhia no nosso programa de hoje. Lembrando que o nosso programa inédito é exibido todas as quartas-feiras, às 7h30 da noite. E tem ainda as nossas reprises, você não pode perder. Quero te convidar também a mandar um e-mail para a gente com sugestão de pauta para os próximos programas. O e-mail é contato@fabianorossi.com.br. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Até quarta-feira que vem no programa Jogo Limpo. Tchau, tchau.